5.000 vidas inocentes. Esse foi o preço pago por um único assassinato. De todos os líderes nazistas, os aliados não escolheram Hitler, Himmler ou Goebbels. Eles escolheram Reinhard Heydrich. Foi a única vez que uma operação de assassinato contra o alto escalão do Terceiro Reich foi bem-sucedida. Mas os detalhes dessa missão revelam uma realidade muito mais sombria do que os livros de história costumam contar. Por que Heydrich era o alvo? A resposta está na estrutura do poder nazista. Reinhard Heydrich não ocupava apenas um cargo burocrático. Ele era o terceiro homem mais poderoso de toda a Alemanha nazista. Ele estava logo abaixo de Adolf Hitler e Heinrich Himmler. Heydrich chefiava o Escritório Central de Segurança do Reich, o RSHA. Na prática, ele controlava a Gestapo e o serviço de inteligência da SS. Todo o aparato de repressão e espionagem passava por suas mãos. Mas seu impacto na história foi definido por um plano específico. Ele foi o arquiteto principal da solução final. 20 de janeiro de 1942, apenas 4 meses antes de sua morte, Heydrich convocou uma reunião em uma vila nos arredores de Berlim. Foi a Conferência de Wannsee. O encontro durou apenas 90 minutos. Naquele curto espaço de tempo, coordenou-se o assassinato sistemático de 11 milhões de judeus europeus. No quadro visual da conferência, homens de terno discutindo logística. Eles debateram horários de trens, métodos de execução e transporte de carga humana. Ninguém no recinto apresentou uma única objeção. O massacre virou uma questão técnica de eficiência administrativa. Após o encerramento da reunião, a cena mudou. Heydrich sentou-se diante da lareira com seus subordinados. Ele fumava charutos e bebia conhaque. Testemunhas afirmaram que era raro ver o austero Heydrich relaxado. Naquela noite, ele comemorava. Ele havia acabado de garantir o controle total sobre o maior genocídio da história da humanidade. À primeira vista, um oficial refinado, mas na prática, um executor implacável. Os tchecos deram a ele um apelido direto: o açougueiro de Praga. O medo que ele impunha atravessava as fronteiras do partido. Até mesmo seus aliados o viam como uma figura gélida e desprovida de remorso. O próprio Heinrich Himmler descreveu Heydrich de forma definitiva. Ele o chamava de o homem com o coração de ferro. Os eventos aceleraram logo depois. Os aliados sabiam que eliminar Heydrich não era apenas uma questão de vingança, mas de desestabilizar o coração da máquina de morte nazista. Não havia caminho de volta para os agentes enviados a Praga. Assim começou a caçada ao homem mais perigoso da Europa ocupada. Setembro de 1941. Adolf Hitler nomeia Reinhard Heydrich como protetor interino do Reich para a Boêmia e Morávia. Hoje conhecemos esse território como República Tcheca. Heydrich não perdeu tempo. Em apenas 3 dias de governo, ele ordenou a execução de 92 pessoas. Em poucos meses, o número de prisões subiu para 5.000 patriotas tchecos. Destes, 500 foram fuzilados imediatamente. Ele era eficiente e brutal. Sob seu comando, a Tchecoslováquia estava se tornando o território modelo da ocupação nazista. Por que os aliados escolheram assassinar Heydrich em vez de alguém mais alto na hierarquia? A resposta envolve política e desespero. No final de 1941, a Tchecoslováquia tinha um problema de imagem. O país estava ocupado, mas ao contrário da Polônia, Iugoslávia ou Grécia, não havia resistência visível. As ruas estavam calmas, as fábricas tchecas produziam munição e tanques para a Alemanha em ritmo acelerado. Sob o punho de Heydrich, a produção industrial aumentou. À primeira vista, uma nação subjugada, mas na prática, um motor industrial para a máquina de guerra de Hitler. Eduard Benes, o presidente tcheco no exílio em Londres, acompanhava tudo com pavor. A reputação de seu país estava desmoronando diante dos aliados. Nas reuniões de cúpula, a Tchecoslováquia ocupava o último lugar no ranking de esforços de resistência. O medo de Benes era real. Se os tchecos não lutassem agora, seriam ignorados nas negociações após a guerra. Benes precisava de um fato consumado, algo dramático que provasse ao mundo que os tchecos estavam no lado certo da história. Ele buscava uma ação que gerasse atenção internacional e simpatia imediata das potências aliadas. O plano foi traçado. O alvo seria um alto oficial nazista. O ataque não ocorreria na Alemanha, onde a segurança era impenetrável, mas sim em Praga. A decisão estava tomada. Não havia caminho de volta. Na filmagem da época, nota-se,
As ruas de Praga parecem desertas e silenciosas, mas esse silêncio estava prestes a ser quebrado por disparos e explosões. Assim começou a preparação para a operação mais perigosa da resistência. Praga. No centro do território ocupado pelos nazistas, a Executiva de Operações Especiais Britânica, a SOE, decidiu agir. Os analistas em Londres viam 3 vantagens claras. Eliminar um oficial de alto escalão provaria que nenhum nazista estava seguro. O caos na segurança alemã seria imediato sem o seu chefe. Além disso, o ato serviria de combustível para os movimentos de resistência em toda a Europa. Quem seria o alvo? À primeira vista, Karl Hermann Frank, o vice de Heydrich. Mas na prática, Reinhard Heydrich era o troféu real. Por que escolher Heydrich? Ele era um dos homens mais poderosos do Terceiro Reich. Ele havia acabado de presidir a Conferência de Wannsee. Ele governava os territórios tchecos com mãos de ferro. Mas havia um detalhe crucial. Heydrich era arrogante. A arrogância selou o seu destino. Adolf Hitler deu 3 ordens diretas para robustir a segurança de Heydrich: usar um veículo blindado, viajar com escolta armada, mudar a rota todos os dias. Heydrich ignorou todas as instruções. Na filmagem da época, observa-se. Ele circula por Praga em um Mercedes verde de capota aberta, sem guarda-costas. Ele percorria o mesmo trajeto todas as manhãs, exatamente no mesmo horário. Heydrich acreditava ser intocável pela resistência local. Esse erro custaria sua vida. Outubro de 1941. O chefe da inteligência tcheca, František Moravec, convocou 2 soldados entre os 2.000 exilados na Grã-Bretanha: Josef Gabčík, um eslovaco; Jan Kubiš, um tcheco. A SOE treinou a dupla nas montanhas da Escócia durante meses. O cronograma era pesado: tiro de precisão, manuseio de explosivos e técnicas de sobrevivência na selva. A missão recebeu o codinome Operação Anthropoid. 28 de dezembro de 1941. Eles saltaram de paraquedas sobre a Tchecoslováquia, junto com outras 2 equipes. O salto foi desastroso. O vento forte os jogou para longe do alvo original. Eles perderam equipamentos essenciais no impacto com o solo congelado. Precisavam encontrar a resistência clandestina, mas os civis locais estavam aterrorizados. Todos sabiam o que viria depois do atentado. As represálias alemãs seriam brutais. Não havia mais caminho de volta. 1942. Primavera. A missão Anthropoid estava à beira do colapso total. Outras equipes de paraquedistas enviadas anteriormente haviam sido caçadas, capturadas ou executadas. A segurança nazista em Praga tornou-se uma muralha. Por que a resistência tcheca estava em pânico? Eles viam a repressão de perto. O medo era paralisante. Mensagens desesperadas foram enviadas via rádio para Londres: cancelem a operação. Os líderes locais temiam que as represálias destruíssem o que restava do país. Mas Londres não recuou. A resposta foi curta e definitiva. A ordem foi confirmada: matem Reinhard Heydrich. O tempo estava acabando. Surgiram novos relatórios de inteligência. Heydrich planejava deixar Praga para assumir um novo cargo na França ocupada. Se ele partisse vitorioso, a missão seria um fracasso histórico para os aliados. Eles precisavam de um plano de execução imediato. Os agentes Gabčík e Kubiš começaram o reconhecimento da rota. Todos os dias, às 10h30 da manhã, o Mercedes verde de Heydrich passava pelo mesmo ponto. No subúrbio de Liban, perto do Hospital Bulovka, o carro era obrigado a reduzir a velocidade para fazer uma curva fechada em formato de grampo. Ali seria o local do ataque. 27 de maio de 1942. O sol brilhava sobre Praga. Gabčík e Kubiš ocuparam seus postos na parada de bonde. Um terceiro homem, Josef Walsik, posicionou-se mais acima na rua. Ele segurava um pequeno espelho. No quadro, Walsik move o espelho sob a luz do sol. O reflexo brilha. É o sinal. O Mercedes verde escuro surge na estrada e começa a frear para a curva acentuada. Gabčík deu um passo à frente. Ele puxou a submetralhadora Sten escondida sob o casaco de chuva. Mirou no peito de Heydrich. Ele apertou o gatilho. Silêncio. A arma travou. Nada aconteceu. À primeira vista, um plano perfeito, mas na prática, um erro mecânico fatal. Gabčík ficou estático no meio da rua, segurando um pedaço de ferro inútil. O tempo pareceu parar por um segundo. Heydrich, sentado no banco do passageiro, olhou diretamente nos olhos do seu assassino.
Nesse momento, o oficial nazista cometeu um erro estratégico. Em vez de ordenar que o motorista acelerasse para fugir da emboscada, Heydrich decidiu enfrentar o agressor. Ele ordenou que o carro parasse completamente. Ouve-se o som dos pneus derrapando no asfalto. O Mercedes parou bruscamente. Heydrich levantou-se no banco, sacando sua pistola para revidar. Ele acreditava que tinha o controle da situação. Não havia mais caminho de volta. O confronto direto havia começado. Sacou a pistola. Foi o momento exato em que Kubitsch agiu. Ele arremessou uma granada antitanque modificada contra o Mercedes. A explosão foi massiva, mas aqui está o ponto central. A granada não atingiu Heydrich diretamente. Ela detonou contra a roda traseira do veículo. O que matou um dos nazistas mais poderosos da história não foi a bomba em si. Foram os detalhes: pelos de cavalo do estofamento do carro, fragmentos de metal da lataria, poeira e detritos da rua. Tudo isso foi projetado para dentro do corpo dele, atingindo profundamente o baço. Heydrich não caiu imediatamente, pelo contrário. Ele se levantou e perseguiu Gabčík a pé, disparando sua pistola várias vezes antes de desmoronar no chão. Seu motorista perseguiu Kubitsch até ser baleado na perna pelo assassino. Os dois agentes escaparam pelo caos das ruas de Praga. Ambos estavam convencidos do fracasso. Na mente deles, a missão fora um desastre. Heydrich estava vivo, andando e atirando de volta. Eles fugiram sem saber que os fragmentos sujos do carro estavam matando o alvo por dentro, lentamente. Heydrich foi levado às pressas para o hospital Bulovka. À primeira vista, ferimentos graves, mas, na prática, pareciam tratáveis. Uma costela quebrada, o diafragma rompido e estilhaços no baço. Os médicos demonstravam um otimismo cauteloso. 8 dias depois, o cenário mudou. 4 de junho de 1942. A sepse se instalou. Foi uma infecção generalizada causada pelos detritos alojados nos órgãos. Ele morreu em agonia. O executor do Holocausto foi derrotado por pelos de cavalo infectados de seu próprio carro de luxo. Hitler ficou furioso. O motivo não foi apenas o atentado, mas a negligência de Heydrich. No quadro, o ditador esbravejando em particular. Ele chamou o ato de dirigir um veículo sem blindagem de estupidez condenável. Para Hitler, um homem insubstituível não poderia se expor de forma tão idiota. Mas o discurso público foi diferente. Hitler ordenou um funeral de Estado elaborado. Ele mesmo depositou a Ordem Alemã e a Medalha da Ordem do Sangue sobre o travesseiro fúnebre de Heydrich. E então, o cenário ficou sombrio. Não havia mais volta. O regime preparava a resposta. Vingança imediata. Esse foi o comando de Hitler após o atentado contra Reinhard Heydrich. A ordem inicial era brutal: executar 10.000 tchecos escolhidos ao acaso. No entanto, os conselheiros do regime intervieram. Massacres aleatórios poderiam paralisar a produção de armas para essa guerra. O plano mudou para represálias direcionadas. O objetivo era claro: espalhar o terror sem interromper as fábricas. A Gestapo iniciou as sessões de tortura contra membros da resistência. Eles buscavam nomes e endereços. Em 13 de junho, o cerco apertou. Um paraquedista tcheco chamado Karol Čurda cedeu ao medo pela própria família. Ele procurou as autoridades e revelou o esconderijo dos assassinos. Gabčík, Kubitsch e outros 5 combatentes estavam escondidos em um local específico: o porão da igreja de São Cirilo e São Metódio, em Praga. 18 de junho de 1942. 800 soldados da SS e agentes da Gestapo cercaram o quarteirão. Por que os alemães não entraram imediatamente? Eles sabiam que os tchecos estavam armados e não tinham nada a perder. Mas a ordem era capturá-los vivos. O combate durou horas. Na gravação da época, nota-se o estrago. Marcas de balas cobrem a fachada de pedra da igreja. Os paraquedistas recuaram para a cripta no subsolo. Os alemães tentaram de tudo para forçar a saída: disparos de metralhadora, bombas de gás lacrimogênio e mangueiras do Corpo de Bombeiros de Praga. Eles tentaram inundar a cripta para afogar os homens lá dentro. A resistência foi feroz. Os 7 paraquedistas estavam em uma desvantagem de 100 para 1. Mesmo assim, infligiram baixas pesadas. Mataram 14 homens da SS e feriram outros 21 dentro do templo. Mas o cenário era insustentável. À primeira vista, parecia uma derrota garantida. Mas na prática, os tchecos decidiram o próprio fim. A munição acabou. O nível da água subia. Em vez de se entregarem aos torturadores, eles fizeram uma escolha definitiva. No quadro final, a imagem é desoladora.
Todos os 7 homens morreram na cripta. Alguns sucumbiram aos ferimentos de bala. Outros, incluindo Gabsik, ingeriram cápsulas de cianeto antes que os alemães quebrassem a última barreira com explosivos. O traidor, Karol Tchurda, não recebeu apenas o desprezo dos seus compatriotas. Pela denúncia, os nazistas entregaram a ele uma recompensa exata, 1 milhão de Reichsmarks. Esse foi o preço de 7 vidas. Assim, terminou o cerco.